Acabamos o ano novo e o livro novo para a gente meditar na palavra do Senhor. Sobre Atos dos Apóstolos, eu preguei já 2 vezes, portanto essa é a terceira vez, mas nessa terceira vez eu pensei, na semana passada, ao longo da semana passada, eu pensei em meditarmos juntos, pincelando pontos importantes dos excertos ao longo de Atos, em vez de percorrer exaustivamente, em vez de salientarmos todos os, não todos, é impossível, mas a grande parte dos pontos importantes a cada versículo por versículo, de forma mais exegética. Mas, por hora, nós vamos ver de forma mais pontual os textos que nós vamos percorrer. Vai chegar uma hora que nós discorramos o livro de Atos de forma bem mais detalhada, daqui a alguns anos mais para frente. E hoje é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus terminou todo o ministério aqui da terra, que tinha que ser feito até ele subir aos céus, ele foi levado aos céus e para os discípulos que ele chamou de apóstolos, ele designou uma missão. É o que o texto de hoje diz, né? Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, Jesus ordenou certas coisas antes de ele subir aos céus aos apóstolos. Por quanto tempo ele ficou? Ele ficou durante 40 dias até ele subir aos céus, desde a ressurreição até a ascensão. Por isso o nome do livro é Atos dos Apóstolos, porque é o livro que registra sobre os 30 primeiros anos da atividade dos apóstolos em cumprimento e em desempenho do que Jesus havia designado para eles. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é um livro de história. No Velho Testamento nós temos, como nós vimos hoje de manhã, nós temos 12 livros históricos. No Novo Testamento nós temos um só livro histórico. Mas tanto os livros históricos do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, esses 13 livros, 12 aqui e 1 aqui, todos esses livros relatam sobre a história do reino de Deus, a história da salvação, a história da redenção. Nós podemos dizer então que o livro de Atos dos Apóstolos, assim como os outros livros históricos da Bíblia, narram a história do reino da graça e também a história redencional, a história redentiva do povo de Deus. Só que no livro de Atos dos Apóstolos tem uma peculiaridade. Nos 12 livros históricos do Velho Testamento, a história redencional, ou a história do reino da graça de Deus, naquela época, antes de Jesus, pré-Jesus, apareceu na forma de um reino mesmo político. O reino de Deus, no Velho Testamento, era o reino político, reino de Israel. Só que no Novo Testamento, no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos que estamos prestes a vermos, registra a história do reino da graça e como a manifestação, como a revelação da história do reino da graça surgiu na terra não um reino político, mas, em vez disso, igreja. A igreja, portanto, no Novo Testamento, no período pós-Jesus, é o centro da atenção de toda a história redentiva, de toda a história do reino da graça ao longo
tempos, até chegar a nós aqui, a igreja do Senhor Jesus. Então, como são 30 primeiros anos, mais ou menos, da história da igreja, e que nós também somos igreja, é sempre importante como o padrão ou como critério de discernimento sobre o que seja a igreja, o que seja a vida como parte da igreja, por através do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, quem escreveu? Quem é o autor do livro de Atos dos Apóstolos? O autor não é judeu. A Bíblia foi escrita por volta de 40 a 45, dependendo do ponto de vista, escritores diferentes, e todos eles, quase todos eles, são ou judeus, ou hebreus, ou israelitas. Existe um único autor da Bíblia que não é nem judeu, nem israelita. É o Lucas. Hoje estamos falando bastante de Lucas. Temos o Lucas Augusto, o Lucas Coutinho Santos, o irmão de Débora e Lucas. Tem vários Lucas aqui, certo? Lucas, ele não era judeu. Muita gente acha que é, mas ele não era judeu. Ele era, alguém sabe? Ele era ateniense. Ele era ateniense. Grego, portanto. Né? Ele era ateniense. E a profissão dele era médico. Médico, naquela época, era tido como uma mistura entre filósofo e cientista. Né? Um homem muito estudado em relação aos fenômenos naturais e também versado nos objetivos da vida, ética, como a gente falou, disso, qual será a suprema felicidade, o exemplo, o modelo do ser humano, essas coisas, versado nessas coisas. Tanto é que, por exemplo, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, e no Evangelho de Lucas, nós podemos constatar registros de doenças do tipo, essa doença é a febre que causou essa doença. Existem outros registros de Lucas, do Evangelho de Lucas, que essa doença não veio de febre ou qualquer causas naturais, mas causado pelo demônio. Então, ele sabia distinguir entre uma doença e a doença provinda do Espírito Santo. É um homem, além de médico, ele era cristão. Ele sabia distinguir. Então, ele é muito minucioso, muito acurado em seus escritos. Como sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas? Muito simples. Vamos fazer a breve comparação entre o prólogo de Atos dos Apóstolos que a gente acabou de ler e o prólogo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas 1, versículo de 1 a 4. Eu costumo brincar assim, né? Ô Lucas, você leu Lucas? Você já leu Lucas? Ou pro João, né? Ô João, você já leu o João? O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada, aqui a palavra coordenada quer dizer cronológica possível, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, isto é, apóstolos, igualmente a mim me pareceu bem, depois de, médico aqui, expressões médicas da época, depois de acurada investigação. A expressão que diz aqui em Lucas, acurada investigação, quer dizer depois de exames médicos. É a mesma palavra em grego da época, exames médicos e acurada investigação. Tendo ele feito exames de ressonância magnética, de raio-x, essas coisas, ou seja, ele foi muito acurado, né? Muito investigado, ele investigou muito acuradamente de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo senhor Teófilo,
uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Aqui Lucas se dirige a quem? Ao excelentíssimo Teófilo. Já em Atos dos Apóstolos, escrevi o primeiro livro, o quê? Teófilo. Não tem o quê? Excelentíssimo. Então, o que os estudiosos dizem? Que esse Teófilo era um oficial do Império Romano, que tinha algum tipo de relação com Lucas, eram conhecedores entre si, porém não eram tão próximos. E provavelmente Teófilo, ainda exercendo o seu cargo, sua função pública, ele estava começando a receber instrução cristã. Então, o tratamento que Lucas dá é o excelentíssimo senhor Teófilo. É o ilmuiesmo, né? Abreviado. Ilustríssimo e excelentíssimo Teófilo. Vossa Excelência, seria Vossa Excelência. Vossa Excelência Teófilo. Só que parece que Teófilo, excelentíssimo senhor Teófilo, leu Lucas, o Evangelho de Lucas, e se converteu totalmente, tornando-se um irmão cristão. Como já são irmãos, tanto Teófilo quanto Lucas, no segundo livro, na continuação do Evangelho de Lucas, Lucas já não escreve mais o tratamento de Vossa Excelência. Já não é Vossa Excelência mais, já é irmão. Né? Então, foi Lucas que escreveu. Viram que os dois prólogos são muito semelhantes, né? Além de que o endereçamento é para a mesma pessoa, o estilo de investigação acurada, né, é parecido, muito parecido. Então, o que o livro diz aqui, do versículo 1, o texto diz: escrevi o primeiro livro. Esse primeiro livro se dirige a quê? Ao Evangelho de Lucas. Então, se terminaram de ler o Evangelho de Lucas, que nem eu, menino, tem continuação? Parece que o Evangelho de João não é continuação de Lucas. Meu pai sorriu e falou assim: é Atos. Aí eu, antes de ler João, eu li Atos, para saber a continuação de Lucas. Agora vamos ao texto mais a fundo. Vamos reparar do versículo 1 e 2 uma expressão muito interessante. Vamos ver de novo, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Certo? Até o fim do livro de Atos, até o fim de Atos, não tem a palavra, não tem a expressão de que Jesus terminou de fazer e a ensinar. Jesus se fez carne, veio ao mundo, ele fazia e ele ensinava, mas isso era o quê? Isso era o começo. Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar. Ele já terminou? Não ainda. Ele ainda está, através do púlpito dessa igreja, fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. O como nós vamos ver mais para frente nos versículos posteriores. Mas Jesus começou e ainda não terminou. Ou seja, o fazer e o ensinar de Jesus, ou a operação e a doutrina de Jesus é contínuo, é em forma contínua e não é em forma perfeita, definida, determinada ou acabada. É em subjuntivo, não é indicativo. Não é algo já empalhado, mas algo vivo ainda.
Por quê? Porque Cristo está vivo. Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, como confessamos. E como o rei do seu reino da graça, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, governa o seu povo na terra. Isso apareceu na terra como igreja. A igreja. Então a igreja é a prova viva de que Cristo ainda faz e ainda ensina o que ele começou e continua a fazer. Até aqui. Portanto, quando nós nos reunimos como a igreja para darmos o culto, para ouvirmos a palavra, não significa que isso aqui é uma reunião em memória de um líder falecido, como os budistas, como os confucionistas, como os islâmicos, mas é a reunião na e com a presença de Jesus Cristo vivo, fisicamente à direita de Deus Pai e espiritualmente aqui conosco em habitação nesse templo. Esses são os 2 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Depois que ele relatou essas coisas, ele diz, evidentemente, o 3º versículo, que diz assim: a estes também, apóstolos, né? Depois de ter padecido, se apareceu vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No versículo 3, são 2 expressões importantes, e vamos ver um em seguida do outro. A primeira expressão importante é 40 dias. 40 dias. Jesus ressuscitou, e quando que ele mandou o Espírito Santo? 50 dias depois. Certo? Pentecostes. 50 dias. Certo? Pentecostes. 7 semanas. Shavuot em hebraico. Pentecostes. Certo? Então, Jesus ressuscitou e 50 dias depois é Pentecostes. Só que Lucas está dizendo que Jesus subiu aos céus depois de quanto tempo que ressuscitou? 40 dias. Então, Jesus ressuscitou, 40 dias depois subiu aos céus. Certo? Quantos dias depois desceu o Espírito Santo? É matemática simples. Quantos dias? 10 dias depois. Por isso Lucas fala, no versículo 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quer dizer, 10 dias. Daqui a uns 10 dias vocês serão batizados. Né? Jesus não disse quantos dias, mas de fato foram 10 dias depois, no dia de Pentecostes. Certo? 40 dias, ressurreição, 40 dias, ascensão. 10 dias depois, Pentecostes. Ressurreição, 50 dias, Pentecostes. Certo? Está claro isso, né? 40 dias. Durante 40 dias, o que Jesus fez? Lucas simplesmente diz que com muitas provas incontestáveis apareceu vivo durante 40 dias. Lucas muitas vezes resume coisas tão bem que a gente passa batido. Ele colocou tudo que precisava ser dito, só que nós, 2000 anos depois, não somos tão cuidadosos em relação a Lucas e os leitores da época de Lucas. Mas apresentar-se vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias contém um fato muito importante. Naquela época, tradicionalmente os judeus tinham uma noção sobre Messias, sobre Cristo. Né? Messias em hebraico, Cristo em grego. Qual que era, na época, muito em voga, que tipo de pensamento estava muito em moda entre os judeus da época de Jesus sobre ser Messias, sobre ser Cristo? Em Talmud,
que é o livro que seria, entre aspas, o Novo Testamento dos judeus, em Talmud tem sobre alguns escritos sobre Messias. Os judeus dizem que Messias são, na época, os judeus acreditavam que haviam 2 Messias. O primeiro Messias era chamado de Messias ben Yosef, Mashiach ben Yosef, Messias ben José, né? E tinha outro, Mashiach ben David, o Messias ben Davi. Então, o Messias, filho de José, ia aparecer, ia travar em grandes guerras contra todos os inimigos dos judeus, e ele ia morrer em sacrifício heróico, né? O alto sacrifício, né? A morte de grande valor, e isso iria trazer a vitória para o povo judeu, mas no momento da vitória, o Messias, filho de José, ia morrer. Então como é que fica? Aí ia aparecer o segundo Messias, chamado Messias, filho de Davi, e iria terminantemente acabar com a guerra e conduzir todo o povo judeu para a salvação eterna. Quando isso acontecer, o Messias, filho de Davi, ia ressuscitar o Messias, filho de José. Essa era a ideia deles na época. Os judeus acreditam nisso até hoje? Não. Os judeus de hoje acreditam que o Estado de Israel, criado em 1947, 48, o Estado de Israel é o Estado messiânico. Então o Messias já veio na forma do reino. O reino messiânico, ou o país messiânico de Israel. Por isso que ninguém consegue vencer Israel. Por isso uma guerra de ataque surpresa de 4 países aliados muçulmanos atacando Israel, Israel venceu em 6 dias. Supremacia israelense e tal. Vão pensando assim, eles que é o pensamento deles. Essa é a ideia de Messias que eles têm na cabeça. Mas, de qualquer forma, todos esses pensamentos messiânicos pressupõem que o Messias seja puramente homem. Só homem. Por isso, quando Jesus veio e falou que ele era Messias, e eu sou homem e também Deus, os judeus achavam blasfêmia tremenda. Tanto é que os judeus chegaram a falar isso. Nós não queremos te matar por causa das coisas boas que você fez, mas nós queremos matar você porque você se iguala a Deus. Aí Jesus diz, mas eu sou mesmo. Aí então você morre. E mataram a Jesus. Então, os discípulos provavelmente tinham essa ideia, essa concepção de Messias, filho de José, e Messias, filho de Davi. Tanto é que aclamavam Jesus de que? Filho de Davi. Jesus Nazareno, filho de Davi, não era isso? Então, talvez, muito provavelmente, os discípulos acreditavam que Jesus seja Messias, o filho de Davi, não Messias, filho de José. Inclusive, eles perguntam, por que os mestres dizem que o Messias, filho de José, tem que vir antes? Aí Jesus diz, já veio, ele é João Batista, né? Mas não é Messias, filho de José. Ele é o Elias, profetizado em Zacarias. Então, durante esses 40 dias, o que Jesus fez em relação aos apóstolos? Jesus reformou o conceito messiânico dos apóstolos no conceito bíblico de Messias. O que Jesus mais fez depois que ressuscitou para os discípulos? Jesus pegava todas as escrituras
isto é, Velho Testamento na época, mostrando tintim por tintim que isso se aplica a ele e que ele tem cumprido perfeita e plenamente toda a profecia em relação a ele. Então é isso que Jesus fez ao longo dos 40 dias. Quem é ele? Ele é o Messias ressurreto. Ele é que morreu, mas ressuscitou. E a vida não só ressurreta igual Lázaro, que morreu de um jeito e ressuscitou do mesmo jeito, mas é um jeito diferente. Tanto é que os apóstolos não puderam reconhecê-lo de primeiro. Jesus morreu de um jeito, mas ressuscitou de um outro jeito, o jeito glorioso. Como diz o apóstolo Paulo na 1 Coríntios capítulo 15, é semear o corruptível para colher o incorruptível. A semente da perdição e a carne e o fruto da glória. A glorificação, o corpo glorificado, o ser humano glorificado. Aí Jesus, durante esses 40 dias, mostrando por muitas provas o que seja essa vida glorificada, que antes os discípulos não tinham como entender, porque eles nunca haviam visto a vida ressurreta glorificada de alguém. Não adiantava falar, porque mesmo que Jesus falasse, não passaria da imaginação. Agora Jesus apareceu de forma concreta. É isso aqui. Explicando sobre a glorificação, explicando sobre o seu reinado do reino da graça. Que é o segundo ponto importante aqui. Durante 40 dias, se apresentou vivo, isto é, se apresentou de uma forma de vida eterna, ressurreta e glorificada, com muitas provas incontestáveis. Agora segundo ponto, falando das coisas a respeito do reino de Deus. Reino de Deus. Antes de vermos sobre o reino de Deus, no entanto, isso ainda é hoje um problema muito sério para nós. Em qual Jesus acreditamos? Nós todos confessamos que cremos em Jesus. Mas em qual Jesus que nós acreditamos? Em qual Jesus? Sempre foi assim, ainda mais nos dias de hoje, numa época de pós-modernismo, em que cada um é a verdade de si, é o dono da verdade relativa, é relativo e tal, para você é verdade, mas para mim não é, aí fica por isso mesmo. Quantos Cristos existem por aí no mundo que enchem a terra? Cristo das invenções próprias, Cristo sentimental, do jeito que cada um quer acreditar, não é? Então, em que Cristo nós acreditamos? Em qual Cristo nós acreditamos? Isso é muito importante. Isso tem a ver com a identidade de Cristo. Identidade de Cristo. Que Cristo é? É Cristo ressurreto, morto e ressurreto pelos meus pecados? É o Cristo não só morto e ressurreto, mas morto e ressurreto pleno de glória? Portanto, um Cristo ressurreto glorificado, justificado e glorificado. O Cristo que subiu aos céus, glorificado, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado, com todos os poderes dos céus e da terra na mão só dele, governando o seu povo na terra, através da igreja. É esse Cristo que nós cremos. É nesse Cristo que nós cremos. Não é o Cristo que certos líderes pentecostais dizem hoje em dia que é o Cristo. Né? O Paul Yong-Cho, falecido, ele dizia que estava doente de tuberculose e enquanto estava lá morrendo de tuberculose, isso porque a época dele tuberculose já era curada, mas enfim, estava morrendo de tuberculose, ele viu de repente Jesus ao lado dele vestido de bombeiro e falou para ele: olha,
Eu vim te tirar do fogo do inferno, por isso que estou vestido de bombeiro, e a partir de hoje você não vai ser mais médico, você vai ser pastor. Não é esse tipo de Jesus. Não é esse Jesus que nós cremos, mas o Jesus das Escrituras. Jesus que Atos dos Apóstolos está atestando. Redivivo, justificado, glorificado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu nos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que governa o seu reino da graça. Então, vejamos que se nós não temos uma correta identidade de Cristo em nós, não temos como compreender as coisas concernentes ao reino de Deus corretamente. Essas duas coisas, a identidade de Jesus e o reino de Deus, estão intimamente ligadas uma na outra. Sem isso, não tem isso. Contrário. E pelo contrário, quanto melhor conhecemos a identidade de Jesus, melhor compreenderemos as coisas do reino de Deus. Não existem coisas do reino de Deus fora da identidade de Jesus. E vice-versa. E qual é o início das obras, das coisas do reino dos céus? É o que diz os versículos seguintes, 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o início, o reino da graça tem um início com o quê? Com a descida, com o batismo do Espírito Santo. Por isso, vocês não saiam de Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer em Jerusalém. Não saiam fora, estejam em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer em Jerusalém. E também não vai demorar muito para ele chegar. Então não se dispersem, fiquem todos juntos, unidos. O que nós podemos ver aqui? Que já foi falado. O órgão principal do reino de Deus, o órgão principal do reino da graça de Jesus é a igreja. Isso é desde o início da vida de Jesus. Quando Jesus começou a sua vida pública, qual foi a mensagem que ele começou a pregar? Em Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois, o reino dos céus está próximo. Em Marcos 1,15. Chegou o tempo e o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja, o Evangelho, arrependimento, o reino de Deus. No começo do ensino de Jesus. Só que quase chegando no final do ensino de Jesus, da vida pública de Jesus, no começo do terceiro ano da vida pública de Jesus, Jesus chega a dizer em Mateus 16:18: Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O tempo todo Jesus estava falando: o reino dos céus está próximo, reino dos céus está próximo, reino de Deus está próximo, crede no Evangelho. Muito bem, o que é isso? A edificação da minha igreja. Minha igreja. Então aqui, nós colocamos outra coisa na equação. Identidade de Jesus Cristo e as coisas do reino de Deus estão intimamente ligadas, né? Pois bem, o que são as coisas do reino de Deus? O Espírito, a operação do Espírito Santo na edificação da igreja. Essas duas coisas são uma coisa só. Jesus Cristo, o seu reino. O Espírito Santo de Jesus, a igreja. E aqui
concluindo a nossa meditação de hoje, a nossa pregação de hoje, gostaria de salientar uma coisa muito importante para os nossos dias, inclusive do versículo 5 a versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pelo Espírito Santo. Esperassem. É o que Jesus disse. Espere, porque o Espírito Santo já vai chegar. Muitas vezes, nós que dizemos que obedecemos à vontade de Deus, nós que dizemos que seguimos dependentemente o agir do Espírito Santo, nós não esperamos. Muitas vezes. Custa esperar, tá certo? Custa esperar. Nós somos, entre nós, o mais paciente de todos. Inclusive, é impaciente para esperar as coisas de Deus. Eu digo por mim mesmo. Eu, por causa de estar cheio de esperança em relação à nossa igreja, na minha cabeça já vai daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, já fico tão animado, mas tão animado, que fico impaciente. Fico impaciente. Cheio de expectativa, cheio de esperança. Veja que pelo lado bom, nós ficamos impacientes. Não só o lado ruim de ficar desesperado, mas pelo lado bom de querendo que esse futuro chegue logo. Ainda mais nos dias de hoje, de novo, na época de pós-modernidade, na época de pós-modernidade, né? Onde as coisas são tudo rápido, digital, né? Gente que nem eu não consigo acompanhar direito, né? É só apertar o ícone lá, que já abre lá um mundo cheio de fantasia. Por exemplo, jogo do Senhor dos Anéis, ó. já entro na guerra ali em Gondor. Então, tudo rápido. Então fica cada vez mais difícil para nós, homens contemporâneos, de esperar pela operação do Espírito Santo. Principalmente quando estamos no meio da tribulação, quando as coisas apertam, nas tristezas, na agonia profunda. É muito difícil esperar, muito difícil. No entanto, o que é a determinação de Jesus, do versículo 4? Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse. Jesus determina, espere pela operação do Espírito Santo. Se ele agir, vai você atrás. Se ele não agir, espere. Com efeito, Salmo, um monte de salmos dizem o quê? Esperei e esperei pelo Senhor. Esperei. Até numa situação em que subisse as águas do chão e que os meus pés afundassem ao mesmo tempo. Esperei até as águas baterem na minha boca ainda mais. Isso de esperar quando Deus diz para esperar é a postura de quem realmente confia no Senhor, realmente crê no Senhor, apesar dos pesares. Irmãos, esse é o começo do livro de Atos dos Apóstolos. Como foi que os apóstolos fizeram, o que eles fizeram enquanto esperavam? Depois que o Espírito Santo desceu, o que eles fizeram? Nós vamos ver a partir do domingo que vem.